Assim, pra quem acha que... tem um famoso quadro também que é A Redenção de Khan. A Redenção Sim, de da Khan. senhorinha Fica lá. a sugestão. Mas assim, o Monteiro Lobato, é sempre bom lembrar, assim, o Monteiro Lobato ele pode ter um papel afetivo na sua vida. O Monteiro Lobato tem um papel importante na alfabetização historicamente brasileira. Só que assim, o Monteiro Lobato, ele era tão racista, mas tão racista, que o mercado editorial dos Estados Unidos da segregação falou, irmão, você é racista Tá demais. pegando de... Meu amigo. Aqui você não vai entrar. Ele escreveu um livro... Ele já declarou que faltava uma Ku Klux Klan no Brasil. Ele escreveu um livro chamado Presidente Negro, vocês conhecem essa história? Eu não conheço a história, mas eu conheço... Então, ele escreveu um livro chamado... Porque assim, ele era um dos autores mais vendidos, talvez, do mundo em alguns períodos, né? Porque literatura infantil e tal. E ele queria entrar no mercado editorial dos Estados Unidos, até por um pouco de viralatismo dele, do tipo, não, só vou ser levado a sério se eu conseguir publicar lá. E ele falou, vou escrever um livro pensando nos Estados Unidos, pensando na segregação, pensando lá, porque lá que é bom, inclusive, segregação que é bom. Então ele foi lá e escreveu o livro Presidente Negro, que é basicamente né, falando que um dia um negro vai chegar na presidência dos Estados Unidos e ele descreve esse presidente com traços claramente símios, né, e assim, coisas escatológicas e tal. E aí os caras lá nas editoras dos Estados Unidos falaram, irmão, isso aqui é racista demais. A gente é racista, mas você extrapolou. Você tá passando no O cara foi recusado no Alabama, mano. E o Brasil é... racista tem que ser pra isso. E o Brasil é tão doido que, tipo, o Monteiro Lobato, ele tinha uma boa relação com o Lima Barreto, que foi um dos escritores negros mais rebeldes, assim, né, de denunciar a questão do racismo já ali no começo do século XX, né? Caralho. Mas ele tinha uma boa relação. Já tinha lá. E aí é muito doido que você falou, tipo, a miscigenação, ela tem muito isso, porque eu lembro que tinha artigos de um cara que ele fez a contagem, tipo, ó, se a gente miscigenar... Acho que foi Oliveira Viana que fez isso. Acho que foi. Ia ter o período ali onde, ó, não vai ter mais pessoas negras e tal. E tinha todo esse processo. E até hoje a gente passa por isso, né? Nas escolas, na questão da história, de você ensinar a história negra. Quando se fala isso publicamente, a galera fica, ó lá, lacração. Agora eu sou obrigado a estudar a história negra. É foda, mano. É foda. Surreal, né? Eu, nessa minha empreitada de jogar os GeoGuessr da vida, os joguinhos de geografia, sempre comento isso. Ó. A África é um lugar novo pra mim. A gente aprende pouco, né? A geografia básica do continente africano foi uma descoberta pra mim agora, porque a gente não foi impactado Pela parada, né? Pela parada, é muito doido. E essa coisa do ensinar sobre a África ser lactação, aí entra aquele discurso, né, de não, isso daí é doutrinação comunista, porque quer acabar com a história do Brasil e tal. A coisa do dia do orgulho, né, negro, e... Não, porque não pode ter o dia do orgulho branco, então, e tal. Meu Deus do céu, cara. É uma coisa muito doida, mas eu acho que é bom explicar, porque talvez funcione para uma outra pessoa, né? O trabalho do educador é sempre baseado nessa esperança de que se você educar uma pessoa, talvez valeu a pena. As pessoas europeias que vêm para cá, elas trazem consigo os seus sobrenomes e os seus costumes. Então, Sexta-feira Santa, né? Porque existe a ideia da Sexta-feira Santa você comer bacalhau. Bacalhau não é um peixe brasileiro. Isso é um costume português, que foi trazido para cá. Você vai ter as festas italianas aqui em São Paulo, algumas regiões. Você vai ter festa alemã, você vai ter festa de não sei o quê. As festas juninas são festas portuguesas. Então, assim, a pessoa tem lá um sobrenome italiano, né? Celebra isso, celebra essa identidade, celebra essa herança cultural na festa, ou no seu clube de futebol. Eu sou torcedor do Palmeiras, o Palmeiras evoca muito a identidade italiana e tudo mais. Então você tem o dia dos italianos, você tem as memórias portuguesas, você tem as memórias alemãs, você tem as memórias árabes, né? Lembrando que nós temos a maior comunidade árabe fora da Liga Árabe no mundo é no Brasil. Tem mais libanês no Brasil do que no próprio É Líbano. surreal, né? Caralho, isso é muito surreal. E o que acontece? As pessoas negras que foram trazidas à força e à revelia para o continente americano, elas tiveram as suas identidades apagadas. Sim. Elas tiveram Então, assim, uma pessoa negra no Brasil, ela não sabe se os ancestrais dela... Hoje, com testes genéticos, você consegue ter alguma ideia. Mas se eles eram Né? Iorubá da Nigéria, se eles eram da região de onde hoje é Angola, né?
se eram, né, escravos das minas, né, que era o termo utilizado na época, ele foi reduzido a ser uma pessoa negra. Ele foi reduzido à sua cor de pele. Exato. Né? Quem fala isso, por exemplo, é o Eusébio de Queiroz, né, quando era delegado no Rio de Janeiro. Né? É uma citação que, para mim, é a citação que mais explica o racismo no Brasil. Quando se trata de pessoas negras, deveria ser que, a não ser que provada com carta de alforria, ser presumida a escravidão. Ou seja, ele inverte todo o ônus da prova. A não ser que o negro prove que ele é inocente, ele é culpado e ele é escravizado. Então a pessoa ela foi reduzida à cor de pele. Então a festa das pessoas, o dia da identidade negra, ele não é equivalente ao dia da identidade branca. Ele é o equivalente ao dia da identidade italiana, a festa dos portugueses, a festa dos alemães. Você falar em festa do branco é, na verdade, você trazer a ideia da supremacia branca nesse debate. Porque você nunca foi reduzido à sua cor de pele. Exato. Eu aqui no Brasil sou branco, só aqui no Brasil. Eu sou um vira-lata caramelo. Sim. Né? Eu tenho ascendência indígena, tá? Eu não conheci, mas meu pai conheceu meus ancestrais indígenas. Eu tenho... E a maioria dos brasileiros tem também, como eu estava falando, a questão, isso é provado cientificamente, mas muito por conta do estupro, né? Porque Isso, a violência sempre sexual pelo cromossomo feminino, né? Nunca é pelo... né? Os homens são exterminados, as mulheres são raptadas. Então, o equivalente do dia do Orgulho Negro, do dia do zumbi, como você quiser chamar, não é o dia do Orgulho Branco. Sim. É o dia dos italianos, é a festa de Santo Antônio, é a Oktoberfest em Blumenau. Blumenau. Entendeu? É isso. Então, aí ficar, falar de história africana agora é lactação. Porra, você quer que fale do quê? Sabe? Cara, E o esforço que fazem pra reduzir a imagem de Zumbi dos Palmares também, né? Pra caramba, mano. E que daí rola também todo esse revisionismo. Zumbi tinha escravos. Cara, olha só, eu adoro, por interesse pessoal e nos últimos anos profissional, história do Irã, história da Pérsia e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque na escola a gente aprende mais sobre a Pérsia do que sobre a África. Sim. E a nossa história tem muito mais relação com a Pérsia do que com a dinastia Aquemênida com a África, desculpa, do que com a dinastia Aquemênida da Pérsia. Sim, sim. Cara, essa é uma reflexão tão simples que eu nunca tinha feito, que é isso, né? O dia do orgulho negro. Porque, ele provavelmente é da África. Velho, a África é gigantesca. E a gente tem os específicos. Português. Eu sou descendente de italiano. Você vê. Mas a pessoa preta, ela é africana. Como se fosse um... Caralho, é gigantesco. É uma história complexa, riquíssima. É muito doido. Até hoje, eu nunca tinha parado pra fazer essa reflexão específica. Peraí, o dia do orgulho negro. E quando você fala, uma pessoa preta deve ser descendente de africano. A gente não faz essa redução pra falar, ele deve ser descendente de europeu. O europeu de onde? Ele é polonês ou ele é italiano, sabe? Tem diferença. Eu tenho uma grande amiga que é negra, que mora em Portugal, a Carol, e ela falou que em Portugal, o Matias também a conhece, ela é nossa amiga de Carolzinha, tradutora. E ela comentou comigo, eu não sei se eu podia falar isso em público, mas agora já foi. Mas ela comentou comigo que em Portugal, morando em Portugal, ela passou a ter muita experiência de pessoas chegarem nela e falar, você é de Cabo Verde, né? Você é de Cabo Verde, você é de Cabo Verde. Ela, não, eu sou brasileira e tal. E a partir disso, ela começou a se interessar em tentar descobrir, por vias genéticas, porque por vias históricas isso é apagado, se a ancestralidade dela é de Cabo Verde. Né? Às vezes as pessoas podiam estar enxergando nela algum traço. Porque tem isso também, não é assim, africano é tudo igual. Sim. Né? Mesmo na África Negra. Né? No Brasil, nós tivemos algumas regiões da onde vieram mais africanos escravizados, que são basicamente onde hoje são Angola, Congo e Nigéria, né? O antigo reino do Benin, que é dentro da atual Nigéria. Mas assim, não são pessoas idênticas, não são pessoas iguais, não são culturas iguais, sabe? Então, mas elas foram reduzidas. O Jorge Ben até canta, né, na própria música Zumbi, né, cita as diversas etnias, né, que vieram para o Brasil, né? Sim. Enfim. Pô, mas é muito doido você pensar que, se eu não me engano, eu falei isso já algumas vezes no programa, né? O Brasil, ele é o segundo país do mundo que tem a maior população negra também, perdendo para um país africano que eu não vou Nigéria. lembrar. A Nigéria, né? Perdendo para a Nigéria. E tipo, cara, a gente ainda sofre com isso, de tipo, a gente fica muito estudando o racismo pela uma perspectiva americana,
do que pegar um fato tipo Brasil. Porque pra mim, a relação do racismo no Brasil é muito diferente da americana, sabe? Sim. Lá os caras, eles estão debatendo a questão realmente da sobrevivência, porque lá a quantidade é diferente do que a gente tem no Brasil. E aqui é um extermínio maluco, a gente vive uma guerra realmente nas periferias. Né? E lá tem uma questão, acho que muito mais segmentada também, né? Porque é isso, aqui no Brasil usa, né, esse termo da miscigenação, democracia racial, mas é que aqui não... Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você ter o bairro étnico, né? Uhum. E que daí... Chinatown. Tipo Little Cambodia, Little Havana, e com os negros também, né? Tipo, e daí por um processo que depois vem a gentrificação, né? Muito se fala, por exemplo, do Brooklyn, né? Que a gente acompanha em Todo Mundo Odeia o Chris, e é um bairro que acabou mudando bastante, né? Porque, enfim... O Brooklyn de Todo Mundo Odeia o Chris é muito diferente do Brooklyn de Brooklyn Nine-Nine. E essa gentrificação... Não sei se seria uma gentrificação, não sei. Mas o bairro da Liberdade aqui em São Paulo, né? Que tem todo um apagamento histórico. E o bairro da Liberdade tem um lance, porque assim, o primeiro distrito de São Paulo fica na Liberdade, né? E era um bairro, com perdão da redundância, central para as pessoas que vinham de fora. Uhum. Então, diversas comunidades se instalaram lá. E isso sem falar, né, das pessoas escravizadas que já estavam lá há décadas. Mas assim, você vê diversas entidades, né, de colônias distintas que estão presentes lá na Liberdade, né? Mas daí criou-se, né, essa fantasia, né, da Liberdade como sendo o bairro japonês. Exato. E ele é o bairro japonês, mas não só. Sim. E assim, você desce um pouco... Eu jogo bola toda segunda-feira ali na Associação Okinawa, na Baixada do Glicério. E hoje, a Baixada do Glicério é uma das regiões mais multiétnicas de São Paulo, porque você tem segue recebendo imigrantes dos mais diferentes países, e é uma cultura muito viva lá. Então você consegue encontrar restaurantes das mais diferentes nacionalidades, dando um rolê assim de um raio de 1 quilômetro pela Liberdade. Porque é isso, é um bairro que quando as pessoas chegam em São Paulo, elas acabam ficando lá. E até assim... Tem essa relação, né, do Glicério, novamente, de que é uma periferia dentro do centro, né? Sim, não à toa o Facção Central surge de lá, né? Exato, porque ele é de lá. É um conjunto que canta, né, as questões periféricas, mas que surgiu Mas tem no a galera centro. agora que deve estar chocada, tipo... É verdade, né? Se pá, a galera não sabia que o Facção... Tem até um vídeo do Eduardo que ele mostra o lugar onde ele cresceu ali no Glicério e tudo mais com o Ferrez, mano. E aí Eu não sabia. Então, só explica que pessoas de Okinawa não são a mesma herança japonesa, senão vai ficar ruim pra você. Pois é, também tem isso, né? Pegar de porrada. Os Chinanchus, né, que são o povo originário de Okinawa, eles consideram que o Japão é uma presença imperialista, né? O Japão acabou anexando, né, Okinawa, que é um arquipélago mais ao sul, das 4 ilhas ao norte. E depois, né, depois desse período do imperialismo japonês, passou também o imperialismo estadunidense, porque tem uma base militar lá, tem Karate Kid 2, explica tudo isso. Aquele documentário. Aquele documentário Karate Kid 2, que é filmado no Havaí. Por questões de custo, né? É filmado no Havaí, porque o Havaí recebeu muitos Uchinanchus também. E em São Paulo tem mais falantes de okinawano do que em Okinawa. Caraca! Porque é um idioma que foi proibido lá. E aí? Então começou a se perder. Eu não sabia que existia o idioma okinawano. O Japão ele é formado por diversas etnias, né? Tipo, aos nossos olhos é tudo igual, né? Não só, né, o preconceito com os lestes asiáticos, né? Assim, que só a China é mais de 1 bilhão de pessoas. Você soma ali os outros países, vai dar mais ou menos uns 2 bilhões, né? Sim. Aí fica essa coisa, é todo mundo igual lá. Enfim, não. O Japão ele tem diversas etnias, né? Só que, por exemplo, a etnia dominante, né, que criou, né, esse estereótipo do japonês de pele clara, cabelo liso, são os Yamato, que tem também o anime, né? Que tem essa questão do... assim, de uma etnia que acabou subjugando as demais. Ficou na cultura pop, né? Na mente da galera, tudo. É tão bonitinho ver você tentar se conectar com o load, né? Você não assiste porra. Caraca, mas é muito bom, muito bom. Mas eu sei a referência. Deu pra entender.
Porra, que foda, Não, cara. olha, tem um anime. Igual no dia que eu falei do Cell Watchworks com o Danny, com os glóbulos de sangue, né? Sim. Ou então agora há pouco, quando você estava comentando sobre a roupa do São Paulo, né? E a gente tava falando sobre futebol, e eu, pra tentar te explicar a dimensão do futebol, falei, é como se fosse um Tenkaichi Budokai na Terra, né? Tipo, real, entendeu? Os Super Campeões, que inclusive Super campeões. que foi inspirado no primeiro jogador japonês que veio pro Brasil, que jogou no São Paulo. Eu não gostava de Musashi. Super Campeões porque era futebol. Porque era futebol. Então, Pô, se nem um anime conseguiu fazer o load e prestar atenção em futebol, amigo. ore samba, esquece. ore samba. Put your hands up.